Bom, queridos, nós vamos dar continuidade então à nossa aula passada, onde nós estávamos então falando de um trecho, né, do livro de Deuteronômio, que é do capítulo 5 ao capítulo de número 30. Nós estávamos abordando então sobre as leis de Deus, né? Então nós vamos dar essa continuidade, nós paramos ali no capítulo de número 6, né, dar uma breve recapitulada, falando sobre a orientação de Deus, né, que é o chamado Shema no conceito e na língua hebraica, né? O judeu conhecia como essa passagem sendo Shema. Shema quer dizer ouve, né? Então começa lá o capítulo de número 6, verso 3, verso 4, né? Ouve Israel, né? O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o texto do capítulo de número 6 vai dizendo da importância do ensinamento dessas escrituras, dessas passagens, né, na família, em geração, ensinando, incutindo na cabeça das novas gerações a palavra de Deus, andando pelo caminho, deitando, levantando, escrevendo essas leis nos murais da porta, estando visível, né, como testeira entre os teus olhos, enfim, essa importância, esse valor, né, que a palavra de Deus na vida do discípulo de Cristo. Aliás, a palavra de Deus, ela é pertinente, ela é fundamental, ou dizemos até que ela é essencial, né, para a vida humana. Os ensinamentos da Bíblia, nós vamos continuar nessa toada, porque onde nós paramos foi justamente aí, a importância de ensinar a palavra de Deus, né, de geração em geração. Então eu quero continuar no capítulo de número 7, paramos no capítulo de número 6, falamos ainda, né, alguma coisa aí, uma introdução do capítulo de número 7, mas só para a gente então dar essa breve recapitulada e vamos então falar agora do capítulo de número 7. Quero abordar com vocês o capítulo 7, 8 e o capítulo 9, pelo menos de uma forma mais detalhada, e aí a gente depois dá um segmento abordando um outro aspecto, né? Mas nós continuamos aqui falando sobre as leis de Deus, né? Nesse livro de Deuteronômio, então nós dividimos aqui em três partes, né? Nós falamos sobre, aliás, nós vamos falar ainda sobre essa última parte, mas só para a gente recapitular. Nós falamos sobre os atos de Deus do capítulo 1 ao capítulo de número 4, estamos falando, né, do capítulo 5 ao 30, as leis de Deus, e falaremos, possivelmente na próxima aula, sobre os servos de Deus. Então vamos pegar dois últimos personagens aí do livro de Deuteronômio e os personagens centrais, né, que é Moisés e Josué, já para dar introdução, inclusive, no próximo livro que virá após o estudo desse, que é o próprio livro de Josué, né, carrega aí o seu nome. Mas vamos lá, queridos. Então, voltando aqui onde nós paramos, no capítulo de número 7 de Deuteronômio, né, peço que você abra a sua Bíblia, possa estar acompanhando alguns versículos, algum trecho aqui, eu vou de fato recorrer, a gente lê, mas a maioria nós estamos aqui trazendo já a explicação, tá? Mas é bom que você leia, no mínimo aí, para esta aula, o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo de número 9 de Deuteronômio. Então, o capítulo número 7, né, coloquei aqui que essas leis devem não apenas ser ensinadas, que é o que nós discutimos na aula passada, o capítulo 6, mas também obedecidas. Mas não só por um temor, né, por um respeito. Não só por isso, claro que é fundamental essa motivação, mas por amor a Deus, pois foi pelo amor, veja bem, que Deus deu as leis a eles. Foi por amor que Deus deu essas leis. E isso incluía também a santificação, representada na destruição dos cananeus, pois eram um povo imoral e idólatra que corromperiam a eles. Então a ordem de Deus no capítulo 7, para que os cananeus fossem expulsos da terra, justamente porque Deus também queria que eles, os judeus eu digo, tivessem ali uma vida santificada. E os cananeus, né, com a sua cultura, com a sua idolatria, com a sua imoralidade, iriam com certeza corromper os judeus. Então aqui nós vemos uma orientação de Deus com um propósito bem definido. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, muitas vezes nós não entendemos algumas ordens de Deus e parece-nos estranho. Por exemplo, quando uma cidade era invadida, para que aquela cidade fosse de fato exterminada, inclusive homens, mulheres e crianças.
Então isso soa para nós assim muito estranho, porque Deus está ordenando que toda uma cidade, incluindo mulheres e crianças, fossem também exterminadas. Deus é aquele que olha o futuro, aquele que sabe o futuro, que conhece o futuro. Essa ordem de Deus, possivelmente, muito provável, que foi dada porque Deus sabia que aquelas crianças, que seria a próxima geração, iriam corromper, né? Já estavam envolvidas ali no ambiente de idolatria, e Deus, sendo onisciente, ele já sabia então que aquela nação não iria ser salva e não iriam aceitar a salvação, ou não iriam aceitar, né, a mensagem aí de Deus através de Israel, e ainda ia dificultar, corromper o povo de Israel. Então, possivelmente, eu acredito que é uma compreensão bem razoável o porquê de Deus dar essas ordens que nos são estranhas. Então, a gente percebe aqui que essas leis não eram só leis impostas, aliás, não eram leis impostas, não eram leis que esses judeus tinham que aceitar porque era lei. Não, é porque eles deveriam entender que este Deus deu essas leis, como nós falamos na aula passada. As leis de Deus não são proibições, não é? Deus não é um estraga-prazer, Deus não é aquele que proíbe pela proibição. É porque aquela ordem de Deus, aquela orientação de Deus, aquela lei de Deus tem um propósito de proteger a vida. Então a lei de Deus é pró-vida, né? Os ensinamentos da Bíblia são pró-vida, são cercas que nos limitam para que a gente não ultrapasse e caia num abismo existencial. Então é nesse entendimento aqui. Eles teriam que respeitar, aliás, teriam que obedecer à lei de Deus não só pelo respeito, pelo temor, né? Temor aqui não é medo, temor aqui é reverência, é respeito. É por isso que a Bíblia diz para temer a Deus, não para ter medo de Deus. Não é esse tipo de relação que Deus pretendia com o povo de Israel. Uma relação como muitos pagãos tinham com os seus deuses, né? Onde esses deuses tinham, na verdade, tinha que ser aplacado a sua ira. Então, se eles não fizessem tal coisa, tal ritual, pagasse tal voto, fizesse assim o assado, esse Deus ia fulminá-los. Não é nesse entendimento, embora, infelizmente, muitos cristãos, inclusive, não só judeus, mas muitos cristãos olham, né, e olhavam dessa forma para Deus, como sendo esse Deus que em qualquer vacilo, em qualquer desobediência, ia ser fulminado. Né? Embora houvesse essas ocasiões, mas é porque Deus já tinha tolerado muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos. Deus só estava trazendo um juízo acumulado. Né? É bem interessante essa expressão. Lá em Gênesis nós encontramos essa primeira expressão, da primeira vez lá em Gênesis, que a medida, né, daquele povo já tinha chegado ao fim. Então a ideia de fato, ou então como seus pecados foram amontoados e chegaram até Deus. Né? Chegou às narinas de Deus o pecado daquele povo. Ou a ideia é que esse pecado foi se acumulando, acumulando, acumulando até chegar ao céu. Ou seja, aqui chegou uma medida onde Deus agora, ele continuaria a sua misericórdia. Só que a misericórdia de Deus tem uma medida que só ele conhece, e aqui segue-se o juízo, que é a consequência natural e justa, né? A justa retribuição da desobediência, do pecado que foi dirigido contra Deus. Então essa nação, ela era punida por isso, né? E a gente percebe que os cananeus, por exemplo, foi uma dessas ocasiões onde eles cometeram tantos pecados, eles matavam criancinhas, eles tinham pecado de idolatria, eles tinham festas onde havia orgias, né? Então, na verdade, foi um povo que por séculos viveu dessa maneira totalmente desregrada e pagã, e veio como virá sobre a vida de todo mundo, de toda a humanidade, e na história Deus trará a reta, justa retribuição dos pecados e dos males que o ser humano comete. Muitas vezes nós falamos assim, por que Deus ele não julga essa situação? Será que Deus não está vendo a maldade dos homens? A fome na África, os líderes opressores, as criancinhas sendo violentadas, as mulheres sendo violentadas, estupradas, a injustiça social, tanta corrupção, né, tanta injustiça. Será que Deus não vê tudo isso? Deus está atento a tudo isso.
Abacuque, inclusive, teve esse conflito. Ele disse: o senhor não pode, o senhor é puro de olhos, o senhor não pode ver essa situação e não fazer nada. Será que o senhor está apático? Será que o senhor está indiferente? Deus disse: não, Abacuque, eu trarei sim, né? Trarei sim a punição no tempo adequado. Então, essa que talvez seja a nossa questão, né? Por que Deus não faz? Né? E quando Deus fará? Então, Deus tem o momento correto na história, ele tem a medida que ele entende que de fato ali é o limite, e aí então ele traz o juízo. Sempre foi assim na história e será até o final da vida humana. E Deus, com certeza, sem dúvida nenhuma, como justo juiz, ele julgará todas as nações. Ele julgará individualmente as pessoas nas suas responsabilidades individuais. Ele julgará também os pecados estruturais, chamamos de pecados nacionais, essas injustiças sociais. Deus também julgará. Deus julgará líderes influentes também. Então, há 3 níveis no mínimo, né, de juízo de Deus: na esfera pessoal, na esfera coletiva e na esfera da liderança. Então, Deus, ele está aqui nos mostrando isso desde o princípio. Então, no capítulo 7, nos mostra isso, e eu quero, inclusive, ler com vocês aqui algum trechozinho, né, do capítulo de número 7 de Deuteronômio. Veja bem, verso de número 1. Quando o Senhor teu Deus se tiver introduzido na terra, ao qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, gigazeus, amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. É interessante que o próximo ponto a gente vai abordar essa questão. E aí Deus vai falando sobre essa questão de estarem sendo expulsos esses cananeus, né? O verso número 2 continua: o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente. Veja bem, é Deus que está entregando, não é Israel na sua capacidade. As destruirás, é uma ordem de Deus. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Veja bem, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás tuas filhas para os teus filhos. Por quê? Qual o motivo? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então Deus aqui, ele dá os motivos, o porquê. Não é ordem aleatória, não é um capricho de Deus. Não é porque Deus estava enciumado, é porque de fato esse povo, no nível que chegaram de idolatria, como eu disse e repito, Deus sabendo de fato que eles não iriam de maneira nenhuma aceitar aqui Deus como o seu Deus, né? E iriam viver então daquela maneira prejudicial para o ser humano. A questão, queridos, essas leis de Deus, nós estamos falando nesse tópico, as leis de Deus, elas não é que Deus, ele disse: não, tem que viver do meu jeito, né? É como tem alguns aí, a gente dá uns nomes bonitinhos, né, para alguns pecados, que eu acho muito interessante, né? Essa nossa tentativa de dourar a pílula. A gente fala assim: não, fulano é sistemático, né? Sistemático. Então a gente colocou essa palavra sistemático para mascarar soberbo, orgulhoso, né? Porque o que é o sistemático? O sistemático é: se não fizer desse jeito aqui, não faz, não quero, não aceito, não dá para caminhar comigo, não é certo. Então o sistemático nada mais é do que o soberbo, do que o orgulhoso. É o não flexível, que é humilde, que reconhece que há outras possibilidades de fazer, de realizar, de pensar, de concluir aquilo. Ele não é o dono da verdade. A maneira que ele faz, que ele vive, que ele pensa, não é a única. Ele não é o absoluto, né? Então, sistemático. Então, Deus não é um sistemático. Deus não é aquele que faz o meu jeito ou não presta. Não. De fato, Deus sabe como é a vida, como deve ser a vida adequada, o que é vida. Deus é o criador do ser humano. Então, o Criador sabe exatamente como esse ser humano deve viver para que ele viva bem, harmoniosamente, para que ele desfrute das bênçãos, para que ele viva a vida em tudo que a vida pode oferecer. Então, Deus é o Deus de sabedoria, é o Deus que sabe como a gente deve viver. Nós não sabemos como nós devemos viver. Nós somos como criancinhas imaturas a respeito da vida, das questões existenciais. Mas Deus não. Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é aquele que sabe,
de todas as coisas. E ele diz, olha, eu sugiro para que vocês ouçam o meu conselho, para que vocês vivam e vivam bem. Vivam não só prolongadamente, mas vivam bem. E aí a gente entende então, queridos, que esses são os motivos. O capítulo de número 8 ensina que a palavra de Deus é o que sustenta a vida. Eu acho muito interessante isso aqui. Quando nós pegamos aqui, e esse texto é muito famoso, porque Jesus, lá na tentação no deserto, como nós falamos, né, Jesus estava, pelas citações, as 3 citações que ele faz, a resposta que ele dá a Satanás, essas três respostas estão aqui no livro de Deuteronômio. Então a gente conclui que naquela ocasião ou naquele período, possivelmente Jesus então estava refletindo sobre esse livro de Deuteronômio ou todo o Pentateuco. E o capítulo de número 3 é bem interessante, eu vou ler aqui para vocês, verso 1 até o verso de número 3, tá? Então, Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 ao 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Olha que coisa interessante. Então esse período aqui foi um período de provação, né? De forjar o caráter, de ver quem era quem. Verso 3, e te humilhou e te deixou ter fome, com propósito, e te sustentou com maná, que tu não conheces ou não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, o capítulo 8 ensina que a palavra de Deus é o que sustenta a vida. Mais importante do que o alimento para a vida biológica. Mais essencial do que esse alimento. Olha que coisa interessante. Moisés passou 40 dias sem se alimentar. Claro que Deus não estava dizendo assim, você não precisa se alimentar. Né? Não que eu esteja dizendo, então a comida ela não é importante para a vida. Claro que não. Lógico que não. Mas mais do que isso, se nós entendemos que o nosso corpo, sem a reposição de energias, né, que o alimento nos traz, nós morreríamos, muito mais do que isso, porque ainda que não tenha isso, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos sustentar na vida. Foi o que aconteceu com Moisés, 40 anos sem comer. Desculpa, 40 anos não. 40 dias sem se alimentar, né? Nem água, nem sólido e nem líquido. Ele não se alimentou, estava na presença de Deus. Lógico que ali é algo específico, mas ali Deus está mostrando que Ele é a fonte da vida. Ele é essencial para a vida. Sem Deus não existe vida, não tem possibilidade de vida. A inexistência é certa, a morte é fato. Sem Deus, Deus é a essência, é o originador da vida. É o mantenedor da vida e é o resgatador da vida. Então é isso que o capítulo 8 está falando aqui. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não é? O capítulo de número 6 do Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Olha que coisa interessante. O mesmo João, no capítulo de número 5, verso de número 39, Jesus ele disse assim, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vocês vão cuidar, ter nelas a vida eterna. Então a palavra de Deus é que originou todas as coisas que existem, né? Hebreus capítulo número 11, verso 1 ao 3, vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Olha que coisa interessante. Pela fé os mundos, mundo espiritual, animal, vegetal, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que trouxe à existência tudo o que não existia. A palavra de Deus é o que mantém o visível e o invisível. A palavra de Deus é quem resgata o homem. Pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. É bem interessante nós entendemos, querido, que a Bíblia ela é, de fato, uma fonte de vida. A reflexão bíblica nos traz uma nutrição espiritual.
a palavra de Deus, a Bíblia, o estudo, a leitura, a reflexão, claro, aplicando isso, vivendo isso. Eu não estou falando uma esfera meramente intelectual. Eu estou dizendo que a absorção, o contato com a palavra de Deus, o coração derramado diante da Bíblia, ela é mais preciosa do que o ouro fino, diz o Salmo. A Bíblia, a palavra de Deus traz para nós vida, vigor, esperança, orientação, nos santifica, nos purifica, nos liberta, nos salva, nos renova, nos sustenta, nos traz vida e vida abundante. A palavra de Deus é poderosa para estar, inclusive, refreando o inferno. Ela é poderosa para expelir as enfermidades. Ela é poderosa para expulsar os demônios. Ela é poderosa para animar o desanimado, levantar o caído, levantar a cabeça de quem está cabisbaixo. A palavra de Deus é poderosa para transformar caráter, para arrancar a má índole do homem e plantar uma semente da regeneração, do novo nascimento. A palavra de Deus é quem sustenta a nossa vida. Se apoie na palavra de Deus, se agarre, fique arraigado, enraizado na palavra de Deus, confie na palavra de Deus, recorra à palavra de Deus, use a palavra de Deus, acredite na palavra de Deus. Ela de fato vai ser determinante para que a nossa vida siga, vá adiante com todo vigor, com toda a esperança, apesar de todas as dificuldades. É isso que ensina o capítulo de número 8, aqui de Deuteronômio. O capítulo de número 9 mostra que é por causa da graça de Deus, é bem interessante isso, é que eles estão entrando na terra prometida. O capítulo de número 9, verso 4 ao 6, eu quero ler com vocês aqui, Deuteronômio, capítulo de número 9. Vamos lá, um tempinho para você pegar a Bíblia aí. Verso 4 ao verso 6. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir sua terra, mas pela impiedade destas nações. O Senhor teu Deus as lança fora diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa, olha a ênfase, né? 3 vezes aqui, 3 versículos, 3 vezes a ênfase aqui. Não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado, teimoso. Queridos, a graça de Deus não é um conceito e um ensinamento do Novo Testamento apenas. A graça de Deus é um ensinamento de toda a Bíblia. E a graça, o conceito mais básico, mais simples para que a gente defina aqui, ou para que a gente possa estar expondo, é o favor imerecido. É aquilo que a pessoa recebe e não fez por onde. Não merece, não fez nada. Pelo contrário, merecia, era um juízo, era punição, mas Deus graciosamente lhe dá o oposto. Então, a graça de Deus. Nação de Israel não estava entrando naquela terra porque eles mereciam, foram obedientes, eram bonzinhos, eram melhores. Não, amados. Eu não estou falando nessa ocasião, estou falando em toda a Bíblia, aliás, fala em toda a história da humanidade. Nunca ninguém mereceu nada e continua a mesma coisa. Eu não mereço nada, você não merece nada de Deus. Tudo o que temos e recebemos de Deus, desde a vida, desde a manutenção da vida, desde as alegrias, das possibilidades, da salvação, da vida eterna, tudo isto é porque Deus é gracioso, é porque Ele é bondoso, é porque Ele é benigno, é porque Ele quer derramar o seu coração na minha e na tua vida. Não é a tua justiça. Você pode orar, você pode jejuar, você pode estudar a Bíblia, você pode ajudar as pessoas, você pode ser caridoso, você pode ir para a igreja, você pode ser um religioso, onde tenta observar, né, todos os rituais, os ritos. Você pode tentar se abster do comportamento pecaminoso. Você pode aí ser um religioso de fato. Nada disso vai fazer você um merecedor. Eu e você sempre seremos devedores de Deus em tudo e não seremos melhores. E Deus não nos abençoará porque obedecemos mais, porque somos melhores, porque atendemos o padrão de Deus. Não, queridos, não.
Jamais. Não só aqui nessa passagem, mas é um ensinamento para toda a humanidade, porque nós estamos enquadrados Israel, povo obstinado. A Bíblia diz que não teve um que buscou a Deus. Todos se extraviaram, todos. Nós não buscamos a Deus. A fé não é nossa. O desejo, o ímpeto de buscar em oração a Deus é porque Ele veio ao nosso encontro primeiro, é porque Ele nos salvou primeiro. Então nós não temos fé a não ser que Ele nos dê. Nós não temos disposição e isso não é natural buscá-lo. Nós somos inclinados, de Romanos, no capítulo número 8, inclinados a desviar de Deus, inimigos de Deus. Tudo que fazemos hoje é por causa da graça de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo número 15, lá para o verso número 10, Paulo vai dizer: eu trabalhei muito mais do que todos esses apóstolos, mas não eu, a graça de Deus que está em mim. Então eu, André, você, não merecemos absolutamente nada de Deus. Não é por causa dos nossos acertos que Deus nos abençoa, como também, graças a Deus, não é pelos nossos erros que Deus nos fulmina. Deus não leva em conta. Eu digo nessa ação graciosa, não que Deus faz vistas grossas. Eu estou dizendo que se fôssemos viver pautado pelos erros e acertos, não sobraria ninguém. Se nós vivêssemos pautado na justiça própria, não sobraria ninguém. Se nós vivêssemos diante de Deus, no crédito e no débito, não sobraria ninguém. Estaríamos sempre devedores. Jamais eu posso chegar diante de Deus e dizer que eu, de fato, mereço alguma coisa. Nós não merecemos absolutamente nada. Se fizermos, se acertamos, se vencemos uma ou outra dificuldade, é porque a graça de Deus, inexplicavelmente, a maravilhosa graça, amazing grace, essa graça maravilhosa, ela invadiu o nosso coração e a nossa vida e nos fez pessoas que somos, a semelhança de Cristo, porque Ele é o que opera tudo